Salve, salve! Mais um vídeo começando aqui no canal, né? Esse vídeo aqui, basicamente, para a gente falar sobre a criação de jogada do Palmeiras, né? No último terço, na última fase do campo, o Palmeiras ele tem se comportado de algumas maneiras que eu tenho percebido. Esse aqui é o jogo contra o Curitiba, em que tudo funcionou, né? A gente jogou naquela linha de 3. E se você observar aqui os jogadores, né? Você vai ver os 10 jogadores do Palmeiras no campo de ataque, tá certo? Então é um time que esmaga o adversário e isso o Palmeiras tem feito muito bem, diga-se de passagem. Porém, tem algumas posições aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Em relação ao Sousa, aqui na última linha, o Sousa ele tem essa característica diferente do Paulinho. O Sousa é aquele cara que ele estressa a linha de impedimento. Então ele tá pedindo bola ali, ó, nesse quadrado que tá bem embaixo de mim, e a linha de impedimento sempre fica torta do adversário. Ele pressiona a linha de impedimento do adversário. Em relação à movimentação, né? Podem reparar, o Arias está dentro da área, né? O Arias ele jogava mais aberto ou mais por dentro nesse jogo, mas ele estava dentro da área pisando. E o Maurício dando opção. Aqui o Maurício está circulado aqui no meio de diversos jogadores do Coxa. O Maurício dando opção para o Andreas que está com a bola. E podem reparar como esse esquema, o 3-5-2, ele favorece o jogador que está com a bola do Palmeiras. Por quê? Porque você tem diversas opções de passe, né? Então o Andreas ele vai ter ali o Maurício, ele vai ter o Kelvin ali na ponta que também está circulado, ele vai ter o Murilo, né? Vai ter o Barbosa do outro lado também, o Piquerez, se você vê, quando ele está de ponta aqui, né? Olha essa distribuição que eu queria trazer, que deu muito certo no 3-5-2 para o Palmeiras contra o Coxa. Outra coisa que é interessante dessa imagem também, tá? Olhem a amplitude do Kelvin. Essa amplitude que o Kelvin abre, o Kelvin ele tá lá na ponta direita, lá na linha de lateral da direita, né? Lá na linha lateral. Essa linha lateral aberta dá muito espaço pro Piquerez do outro lado. Olha o Piquerez aqui. Ele também tem uma setinha nele, o Piquerez camisa 22 do outro lado. Então, ou seja, o Palmeiras consegue abrir o campo. Quando o Palmeiras abre o campo, dá para jogar por dentro. E aí essa jogada aqui, específico, sai o gol do Palmeiras, né? O gol do Maurício, que o Sousa ali briga com o zagueiro, tal, não sei o que, o Maurício corta e faz o gol. Outra movimentação legal dessa formação que eu quero trazer para vocês. Observem o Murilo e o Barbosa. O Barbosa, ele tá fechando o meio caso o Palmeiras perca essa bola, e ele tá também fazendo a do Piquerez ali. Caso tenha algum tipo de contra-ataque, ele tá cobrindo o Piquerez. O Murilo, do outro lado, ele tá dando opção de passe para jogar essa bola para a área, ou enfim, ser mais uma peça ofensiva, e ao mesmo tempo ele tá cobrindo o Kelvin, certo? Então assim, o Kelvin tem ali uma segurança de que o Murilo tá ali atrás. E o Gomes tá na sobra de tudo, ali no finalzinho da imagem. Então dá para ver também como esse 3-5-2 se encaixa, né? Com o Palmeiras, com o Andreas sendo o 8 o distribuidor de jogo, o Maurício entre as linhas jogando mais de 10, mais pisando na área, mas com muita mobilidade, o Maurício, Arias, enfim. O Sousa estressando a linha lá no fundo e a amplitude do campo. Então assim, essa aqui foi uma imagem que eu consegui separar ali para mostrar um pouquinho o que deu certo contra o Curitiba, né? E agora a gente vai para a partida contra o Atlético Mineiro, certo? Isso aqui é antes da gente tomar o gol. Olha a diferença, né? Da imagem. Por que tudo deu errado contra o Atlético Mineiro, né? A gente, além da falha do Carlos Miguel, mas por que o Palmeiras não criou tanto? Primeiramente, as peças eram diferentes. Então, o Paulinho estava no ataque, não o Sousa, né? E olha essa imagem aqui, essa imagem é bem enigmática, né? O Maurício recebe a bola, tá certo? Tem um buraco entre linhas, que é onde o Maurício deveria estar. Então, assim, quem deveria receber essa bola é o Andreas, mas o Andreas, se você reparar, ele está dentro da área para tentar fazer um cabeceio. Isso estava no 0-0, tá, pessoal? E aí, como o Andreas não estava com a bola, o Maurício não estava entre as linhas, o Maurício recebeu essa bola e não tinha opção nenhuma para tocar. E aí o Maurício, no final dessa jogada, puxou essa bola para o meio e chutou pro gol sem ter muito o que fazer. Essa é uma jogada meio perdida. E aí você repara, né? Arias, Paulinho e Andreas dentro da área, encaixotados nos zagueiros, sem essa bola conseguir chegar, e o Atlético Mineiro povoando o meio campo, cortando essa linha de passe. Então o Palmeiras ficou meio que uma ilha contra o Atlético Mineiro. E aí tem uma série de fatores o porquê disso aconteceu. Na minha visão, é porque Paulinho joga por dentro, Paulinho não tem a mesma característica do Sousa, então Paulinho ele volta o tempo todo, eu vou trazer uma imagem bem legal mostrando isso.
O Arias e o Maurício se bateram o jogo inteiro no posicionamento, então eles ficavam rodando ali, mas sem muita objetividade, e o Andreas jogou de 10. Aí quando o Andreas jogou de 10, você tumultuou o meio campo do Palmeiras ali, e o Atlético, colocando, povoando de jogadores no meio, conseguiu que o Palmeiras não criasse as jogadas, tá certo? Eu trouxe um outro lance dessa partida também, ó. Vamos observar essa jogada aqui. Ó, o Paulinho, ele recebe a bola, o Paulinho que estava de 9, né? Ele recebe essa bola para criar, como se ele fosse um 10 vindo de trás. E aí, olha a movimentação do Maurício, atraindo o camisa 4 para fora, e o Arias atacando o espaço. O Maurício e o Arias na mesma faixa do campo, tá vendo? Aí o Maurício puxa o camisa 4 para lá, para a esquerda ali, né? E o Arias fica de mano, e essa jogada que sai. O Paulinho encontra o Arias com espaço, né? Por quê? Por que o Arias tem esse espaço? Porque o Maurício puxou a marcação e o Lianco desencaixou. Aí no que o Lianco desencaixou, o Arias teve essa oportunidade clara que o Palmeiras criou contra o Galo. Isso foi no primeiro tempo, poderia ter aberto o placar, enfim. Essa foi uma boa jogada do Palmeiras. Mas vocês veem como o Paulinho tem uma característica completamente diferente do Sousa. O Arias e o Maurício, se eles não estiverem bem colocados em campo, eles acabam ocupando o mesmo espaço do campo. Então, assim, o Abel ele precisa encontrar o time ideal, na minha visão. Ele precisa achar os melhores posicionamentos e os melhores jogadores para fazer as funções que ele quer que faça. Eu acho que o nosso esquema é o 3-5-2, com o Arias jogando de 10 e o Andreas de 8. Foi assim que o Palmeiras jogou o melhor das partidas. O 4-2-3-1, com o Andreas de 10 e o Arias aberto, o Palmeiras ficou completamente previsível. Podem ver que nesse jogo contra o Galo, o Andreas se movimentou, o Andreas também, né? Mas o Arias se movimentou bastante e que gerou oportunidades. Mas faltou o encaixe do esquema em relação ao adversário também. Então, basicamente esse tipo de imagem, esse tipo de reflexão que eu gostaria de trazer nos nossos vídeos, nos meus vídeos a partir de agora. Vou também fazer um estudo sobre bola parada do Palmeiras. Eu sinto que a gente está batendo muito escanteio curto e com pouca efetividade. Eu queria entender o que está acontecendo nesse escanteio curto. E é isso, hoje tem Palmeiras e Vitória. Temos alguns desfalques também, né? O Paulinho é desfalque, sentiu o tornozelo. Vamos ver, o Flaco volta, né? Vamos ver como o time vai se comportar. E é isso aí, deixa o seu like no vídeo e dê sua opinião se você gosta desse tipo de insight, desse tipo de visualização do campo. Valeu? Tamo junto e aquele abraço, pessoal.